Olá, você vai ver no Brasil TV de hoje. A Amazônia registra o segundo pior outubro da história em alerta de desmatamento. O desmatamento da Amazônia atingiu níveis críticos no mês de outubro. É o que aponta dados do INPE, que utiliza satélites para monitorar a floresta. Logo mais eu trago as informações completas aqui no Brasil TV. 2 vazamentos de amônia assustam moradores em Goiás e no Pará. Cecília, aqui em Santarém, moradores tiveram que sair às pressas de um prédio após uma explosão e vazamento de amônia em uma empresa. Daqui a pouco eu volto com mais informações. O Rio de Janeiro tem a menor taxa de testes positivos de Covid desde o início da pandemia. Uma boa notícia que vem do Rio de Janeiro: nos últimos 7 dias, 82% das unidades de saúde da capital não registraram nenhuma internação por Covid-19. Daqui a pouco os detalhes aqui no Brasil TV. E hoje é Dia Nacional da Cultura e teve programação especial. Cecília, no Dia Nacional da Cultura, o Teatro Municipal do Rio trouxe música, dança e cinema de graça para o público. Daqui a pouco a gente te conta. O Brasil TV já está no ar. Um vazamento de amônia assustou trabalhadores de uma fábrica em Goiás. A Manuela Messias acompanhou. Oi, Cecília. Cerca de 1.500 trabalhadores tiveram que sair às pressas da ala de abate de frangos da unidade da BRF aqui em Rio Verde por causa de um vazamento de gás amônia. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando as equipes chegaram aqui na indústria, o problema já tinha sido controlado. 9 trabalhadores passaram mal e precisaram de atendimento médico, mas eles já foram liberados e estão bem. Os funcionários tiveram que permanecer um tempo ainda do lado de fora, no pátio da empresa, antes de retomarem as atividades. Segundo o Corpo de Bombeiros, o gás amônia é utilizado nesse local para fazer a refrigeração do ambiente, ao invés do ar-condicionado. Cecília. Também teve vazamento de amônia numa empresa em Santarém, oeste do Pará, nesta madrugada. Paulo Ricardo Soares. Olá, Cecília. Hoje as famílias que saíram rapidamente de um prédio após vazamento de amônia no frigorífico pesqueiro que fica ao lado do condomínio ainda estavam muito apreensivas sobre um novo vazamento. Depois da explosão, nesta madrugada, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram chamados para o atendimento. Uma pessoa inalou muito gás tóxico e precisou ser atendida no hospital municipal da cidade, mas já recebeu alta. Alguns moradores optaram por não ficar no local devido ao forte odor que ainda permanecia. Eles cobram da Secretaria de Meio Ambiente de Santarém uma fiscalização rigorosa da empresa. E em resposta, o frigorífico pesqueiro disse que monitora criteriosamente a tubulação e este seria o primeiro incidente que aconteceu. Já a Secretaria de Meio Ambiente de Santarém informou que fez todas as análises técnicas depois do vazamento e a empresa possui licença atualizada para operar. E aí, Cecília, eu volto com você. Em Vitória, a polícia prendeu um suspeito de participação num tiroteio que terminou com a morte de um menininho de 5 anos. Quem tem as informações é o Roger Santana. Olá, Cecília. A Delegacia de Homicídios prendeu o jovem que tem 16 anos em Vila Velha, na Grande Vitória. Havia um mandado de apreensão aberto contra ele. Segundo as investigações, ele foi preso na mesma região onde participou de um confronto entre gangues que terminou com uma criança de 5 anos vítima de bala perdida em junho deste ano. Jonathan Pereira brincava na porta da casa da babá quando foi baleado e morreu após 3 dias internado em estado grave. Na época, além da criança, um homem também foi morto a tiros e uma moradora ficou ferida. De acordo com a polícia, o jovem preso faz parte de um grupo de traficantes e é suspeito de vários crimes, como assassinatos e tentativas de homicídio. O adolescente foi encaminhado para um centro de atendimento socioeducativo. Essa é a segunda pessoa presa suspeita de envolvimento nessa troca de tiros em Vila Velha. Cecília, volto com você. Um novo decreto ampliou o público em estádios de futebol de Campina Grande, na Paraíba. O Arthur Lira tem os detalhes dessa e de outras medidas. Oi, Cecília. Aqui em Campina Grande, no Agreste da Paraíba, um novo decreto municipal foi publicado e traz medidas bem mais flexíveis. Por exemplo, os bares e restaurantes agora podem funcionar com até 70% do público presente em relação à capacidade total.
E esse funcionamento está liberado das 6 horas da manhã até as 2 horas da manhã do dia seguinte. Em relação a cinemas, teatros e circos, a liberação de público também é de até 70% em relação à capacidade total e as medidas exigidas já são bem conhecidas. O distanciamento de 1 metro, o uso da máscara e também do álcool 70%. Em relação a shows em casas de eventos e a jogos oficiais em estádios de futebol, por exemplo, a liberação do público é de até 50% em relação à capacidade total. É necessário apresentar pelo menos um cartão com uma dose de vacina, mas não é necessário apresentar teste negativo caso não tenha segunda dose ou imunização completa. Inclusive, neste sábado, Campina Grande vai ter o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D e o público liberado para o Estádio Amigão, nesse caso, é de 10 mil torcedores. Volto com você, Cecília Flecha. De cada 10 testes feitos na rede pública do Rio de Janeiro, apenas 1 deu positivo para a Covid. O André Coelho explica que o estado também registrou a menor taxa de internações desde o começo da pandemia. Olá, amigos do Brasil TV. A cidade do Rio de Janeiro atingiu nessa semana o menor patamar no número de internados por Covid-19. Segundo o balanço divulgado hoje pela Prefeitura, eram 127 pessoas internadas nos hospitais públicos na última quarta-feira, o menor número registrado desde o começo da pandemia. Além disso, 82% das unidades de saúde não tiveram nenhuma internação por Covid-19 nos últimos 7 dias, mais um efeito da vacinação, segundo a Prefeitura do Rio. Segundo os especialistas, para continuar com os indicadores em queda, é importante que a vacinação alcance todas as idades. Falando sobre a vacinação aqui na capital fluminense, hoje foi dia de dose de reforço para os homens de 63 anos. No sábado, tem repescagem para quem tem 63 anos ou mais. Outra notícia importante vinda aqui do estado do Rio é que só 10% dos testes feitos pela rede pública de saúde em outubro deram resultado positivo para a Covid. Essa é a menor taxa de transmissão da doença no estado desde o começo da pandemia. Em abril do ano passado, para a gente ter uma ideia, durante a primeira onda e com poucos testes disponíveis, o estado chegou a registrar 48% de testes positivos. A taxa também foi alta em dezembro, quando bateu 42%. O levantamento foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio, que, segundo os especialistas, aponta que a vacinação tem apresentado resultados positivos. Volto aos estúdios do Brasil TV. Você vai ver depois do intervalo, a Amazônia registra o segundo pior outubro da história em alertas de desmatamento. Brasil TV está de volta com dados do desmatamento. A floresta amazônica teve o segundo pior outubro da história em alertas de desmatamento desde 2016. As informações com Ingo Miller. O desmatamento da Amazônia atingiu níveis críticos no mês de outubro. De acordo com dados do INPE, foram quase 800 quilômetros quadrados de floresta destruída. Este é o segundo pior mês de outubro da série histórica, perdendo apenas para outubro de 2020 por uma marca de 40 quilômetros quadrados. Ainda de acordo com o INPE, o Pará é o estado que mais desmata, sendo responsável por 60% dos alertas de desmatamento registrados na região durante este período. Ingo Miller para o Brasil TV. Começou hoje a Piracema. O Lucas Leles conta que a pesca está proibida nesse período. A pesca está proibida até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. E nenhum exemplar de peixe pode ser retirado aqui dos rios do estado. O Instituto de Meio Ambiente e a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul já começaram a Operação Piracema para fiscalizar todos os rios aqui do estado para coibir a pesca ilegal. Os fiscais também devem visitar os locais de venda de pescado para conferir se os donos fizeram a declaração de estoque. São 325 policiais e 20 fiscais do Instituto de Meio Ambiente nesse trabalho de fiscalização. Na Operação Piracema do ano passado, foram presas 55 pessoas, 859 quilos de pescado apreendidos e aplicados R$105 mil em multas. A pesca durante o período em que está proibida pode acarretar multa de R$700 a R$100 mil, mais R$20 por quilo de pescado irregular. Pesquisadores estão fazendo uma expedição científica pelo Rio São Francisco. O Amorim Neto acompanha.
Olá, Cecília, boa noite para você. A expedição científica no Rio São Francisco pesquisa as condições da água do rio e a qualidade de vida da população ribeirinha. São 66 cientistas de universidades federais de 8 estados navegando em 2 barcos laboratórios. É neles que são feitas as primeiras análises do material coletado. São amostras de peixes, de água, solo e plantas medicinais. Uma das equipes busca no bioma Caatinga, com a ajuda da sabedoria popular dos moradores, plantas fitoterápicas. A partir das análises, os pesquisadores querem descobrir quais as plantas que podem atender à indústria farmacêutica. A 4ª expedição científica no Rio São Francisco é coordenada pela Universidade Federal de Alagoas e vai até o dia 10. Cecília. Hoje é Dia Nacional da Cultura e teve programação especial e de graça no Rio de Janeiro. A Luana Alves mostra pra gente. Oi, Cecília. O Dia Nacional da Cultura foi celebrado com uma série de apresentações gratuitas promovidas pelo Teatro Municipal. Uma delas, a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem, uma orquestra aí formada por dezenas de moradores com idades entre 15 e 24 anos, moradores de comunidades aqui do Rio de Janeiro. Um telão foi montado na Cinelândia para a exibição do filme Pixinguinha, um homem carinhoso, que conta a história de um dos maiores compositores brasileiros. A presidente da Fundação Teatro Municipal falou sobre a importância de apresentações culturais gratuitas. A gente poder desenvolver toda essa programação, a gente fornecer eventos com entrada franca ou a preços populares é sempre fundamental, porque o nosso público vai cada vez mais utilizando o que é dele. O Brasil TV fica por aqui e o Jornal Nacional vai trazer a cobertura completa do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça em Minas Gerais. Até semana que vem.